Hoje, Causa Justa bate um papo com uma mulher poderosa que conta a história de outras mulheres poderosas. Vem com a gente. Causa Justa na área e hoje a gente recebe Natália Oliveira. Natália tem um projeto Mulheres Poderosas, que acho assim que se a gente pudesse definir é quase assim tipo um irmãozinho do Causa Justa, né? Uma irmã. É irmã, claro, uma irmã, uma sister. E aí, Nath, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Conta pra gente da sua história com o projeto, primeiro, o que é o projeto e como é que você chegou nele. O projeto Mulheres Poderosas é uma série de retratos e relatos de mulheres inspiradoras. Ele nasceu em 2016, de uma necessidade minha de contar para o mundo as histórias das mulheres que sempre me rodearam e que me inspiraram. E aí no meio dessa primavera feminista de 2015, né, em que todas as mulheres começaram a, acho que coletivamente, abrir os olhos para toda uma série de questões, né, que a gente não estava ainda sabendo nomear. Eu estava no meio da minha primeira viagem sozinha e aconteceu um fato muito específico, que foi o assassinato da Lucia Pérez na Argentina, que foi um fato que desencadeou as manifestações do Ni Una Menos, que teve na Argentina, que teve no Brasil, na América Latina como um todo. Ali eu pensei, cara, eu não consigo entender como pode existir mulheres tão fantásticas fazendo coisas tão incríveis e que essas vidas não sejam valorizadas, que sejam fragilizadas dessa forma. E eu quero falar sobre isso, eu quero contar as histórias dessas mulheres. E aí eu que venho do audiovisual, sou formada em cinema, sou roteirista. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi alguma coisa, um filme, um documentário, mas eu pensei, eu não quero levantar toda essa equipe, equipamento, produção, eu queria uma coisa mais simples. E aí cheguei nesse formato do retrato e do relato, e aí eu só precisei me unir com a fotógrafa do projeto maravilhosa, Renata Spinelli, um beijo, que topou na hora. O projeto veio crescendo, né, desde 2016, e esse ano a nossa grande novidade é o site, que a gente conseguiu construir numa campanha de financiamento coletivo. E o site, pra mim, além de ter a nossa casinha, um espaço pra gente colocar as histórias, sair um pouco do ruído da rede social, né? Ele tem um objetivo de fazer com que o projeto possa ir para outras cidades do Brasil, por causa do feminismo interseccional, porque a gente precisa contar as outras histórias das outras mulheres, sabe? Sim. Eu me sinto até um pouco assim, devedora, vamos dizer assim, porque se eu digo que a minha missão ou o meu trabalho dentro desse projeto é contar histórias de mulheres, eu ainda estou devendo contar as histórias das mulheres que estão fora do eixo Rio-São Paulo. Sim. E você já esteve fora desse eixo Rio-São Paulo? Por onde você já caminhou com o projeto? Eu fiz uma pós-graduação na Espanha, em roteiro de audiovisual, e aí lá não me contive, obviamente, comecei a conhecer mulheres de lá e fiz entrevistas com algumas mulheres de lá. Também convidei fotógrafas de outras cidades do mundo para fotografar e entrevistar mulheres das cidades que elas estavam. Então, até dentro do nosso site tem entrevistas em Paris, em Madrid, em Berlim, e isso já amplia muito, né? Isso amplia até o conhecimento sobre nós mesmas, porque eu estando na Espanha, por exemplo, percebia o quanto muitas das mulheres que estavam ali conversando comigo ainda não tinham atentado para certas opressões machistas que a gente aqui já tinha, porque aqui era muito mais forte, ou o contrário. Então isso também vai te dando nuances, né? Exatamente. Você vai aprendendo, vai aprendendo sobre você mesma. Agora, Nath, de todas essas vivências, essas entrevistas que você fez, assim, teve alguma que te marcou, que te mudou profundamente? A entrevista que eu fiz com a mãe de uma amiga minha, a Carla, pra mim a entrevista dela foi muito forte porque eu cresci vendo essa mulher. Ela faleceu no ano em junho do ano passado.
E aí ela faleceu de câncer. Ela tinha tido câncer 3 vezes. E eu, enquanto amiga de infância da filha dela, testemunhei todos esses tratamentos. E pra mim ela sempre foi essa mulher muito forte. E entrevistá-la pra mim foi uma oportunidade de mostrar para as pessoas a história dessa mulher que eu sempre me inspirei muito e que é a mãe de uma amiga minha. Mas também foi um momento de vê-la com outros olhos, eu já adulta, eu podendo fazer perguntas que quando eu era criança eu não fazia, que eu não imaginava. E acho que pra Renata, que é a fotógrafa, acho que também foi uma entrevista muito forte, porque ela não esperava, assim, muitas vezes a Renata chega na entrevista, eu não briefei ela de nada, não falo o que é, e ela às vezes não tá esperando e a mulher começa a contar uma história de vida que a Renata vai ficando assim, nossa, meu Deus, não imaginava isso tudo. As entrevistas são feministas ou elas são sobre mulheres? Sobre mulheres. Vidas. São sobre vidas. Quando a gente criou o projeto, a palavra feminista, isso foi em 2016, já 3 anos, ainda não tinha essa aceitação que tem hoje. Pra você ver como em pouco tempo, muito pouco tempo, a gente já avançou nesse sentido, né? E aí quando eu pensei no formato do texto, a última frase de todo o texto é: fulana é uma feminista que, enfim, empodera outras mulheres. Aí tem a ver com a história de cada um. E eu sempre fiz questão de usar essa palavra. Muitas delas na entrevista me davam uma questionada assim, mas eu não me sinto feminista, porque tem também esse lugar que é perigoso, que muitas mulheres acham que para se considerarem feministas elas têm que ter lido, tem que ter toda uma leitura, uma formação, e não é verdade, né? Assim, isso é legal, mas assim, não é isso que vai fazer de você uma feminista. Então, nem todas se declaram abertamente feministas, mas dentro do texto eu coloco isso e elas sabem, né? Agora que o projeto é assim, e todas aceitam e entendem. E acho que também é aquilo que eu falei do trabalho de formiguinha que o projeto tem. A cada conversa, muitas vezes com uma mulher isso que falava, eu não sei se eu me sinto feminista, eu não sei se usa essa palavra. No fim da conversa ela entende, às vezes elas me perguntam. Então tem um pouco essa sementinha sendo plantada aí. Existem coisas que a gente talvez só reconsidere depois de olhar a história de uma outra pessoa. O olhar falar, olha, terceiro, né? Eu não era feminista, não estava ali numa luta feminista. Eu simplesmente quis, e eu acho que é muito comum, uma pessoa simplesmente quis fazer isso, ou tinha que fazer isso, ou não tinha outro jeito. E no final você vê que isso é parte de uma luta, que você nem se considerava parte. Porque você vê que você tá de fato atendendo alguma demanda ali, né? Exatamente. E que outras pessoas podem fazer, assim, não tem nenhuma questão com ser meu texto ou o texto da Clarice. Acho que a gente chegou nesse formato que consegue ser replicado e que o mais importante é que essas histórias sejam conhecidas, sejam ouvidas, o olhar de outra mulher sobre outra. Tem algo de muita sororidade isso mesmo, né? Você ter uma mulher olhando para a história da outra e contando essa história, né? Tipo, qual é o que pra mim chamou mais atenção? Porque as conversas são de, às vezes, 2 horas e a gente registra tudo em áudio. E essa conversa de 2 horas, muito solta, que tem muita fala minha, tem muita fala da Renata, não é uma coisa tão certinha, ela vira um texto de uma lauda. Então você tem que selecionar. Então pra mim é muito lembrar desse momento que eu conversei com ela, com cada mulher, e o que na história dela ficou pra mim. Acessar um lugar de sentimento, na verdade, né? O que te tocou. E é a partir disso que você consegue sintetizar naquela e você falando isso, lauda. A imagem que me vem é da temperança, né? Sim. Que vai temperando, vai tirando, passa daqui pra cá, deixa eu ver o que fica, né? É isso, como eu me conectei com aquela história, o que pra mim vale a pena passar adiante pra outras pessoas, o que pode conectar com uma outra pessoa, entendeu? Isso é uma escutativa, né? Isso é uma escutativa. E aí, ouviu a escutativa? Se conectou com esse papo daqui? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, acione o sininho. Eu agradeço demais. Obrigada. Sorte e sucesso pra vocês num projeto que é irmãzinha da causa. E tamo junto. Obrigada. Grande beijo a todos vocês.